Olá, sejam bem-vindos a mais um Oi Parcial Entrevista e hoje temos a honra, o prazer, a satisfação de receber aqui em nossos estúdios, aqui na sede do jornal Oi Parcial, aqui na Rádio Online, o psicanalista, professor William Amorim, que é um entusiasta da psicanálise, um estudioso dessa, dessa filosofia, não digamos assim, deste caminho, desta busca incessante pelo conhecimento do eu e pela cultura também, que o William também é um grande entusiasta. Seu William, seja muito bem-vindo. E o William vai falar aqui sobre a estreia do Café Freudiano 2025, que vai fazer um debate sobre racismo e psicanálise. William, seja bem-vindo mais uma vez e eu já te pergunto aqui de antemão para os nossos ouvintes e também os nossos internautas que vão acompanhar aqui pela TV Oi Parcial no canal do YouTube, o que versa esta estreia, o que vai ser debatido sobre racismo e psicanálise? Boa tarde, obrigado pelo convite, São Martoni. Boa tarde a todos os ouvintes da rádio. Olha, eu primeiro preciso falar um pouco de como é que o café se estrutura, né? Como é o formato do café, para as pessoas poderem entender um pouquinho. O Certo. café é uma espécie de um espetáculo, né? E que faz uma costura narrativa entre o discurso psicanalítico, né? Porque a gente sempre elege um tema que a gente considere que seja assim, né, um dos nomes do mal-estar na cultura. Então, algum tema da cultura e para a gente discutir à luz da psicanálise, porque a gente acaba associando muito a psicanálise à clínica, né, ao sofrimento psíquico, aos transtornos Ao mentais, ao divã, divã. Então, mas a psicanálise ela também tem algo a dizer aí, né, sobre a cultura, nesse viés sobre o cultural, nesse viés mundo, filosófico. sobre o mundo que a gente vive, né? E então a gente faz isso de uma forma muito interessante, é um formato muito inédito, talvez por isso, muito original, talvez por isso o café tenha virado esse grande sucesso, porque a gente faz uma costura narrativa entre o discurso da psicanálise e as artes, literatura, música, dança, moda, enfim, teatro, a gente faz essa costura. Então, tudo remete para a temática. Então, o texto literário, a música, a própria moda, né? Porque a gente tem uma participação da Escola de Moda do Maranhão. E E, como é que enfim, vocês vão fazer esse diálogo? E junto já que esse tema, como eu já falei antecipadamente aqui na abertura, que vocês vão discutir é, o racismo e psicanálise, porque a gente está num país onde a maioria é sim, preto, é sim, sim, negra, e sim, a gente sabe que o racismo estrutural está aí presente, está no sim, futebol, está na sim, sim. música, está nos comportamentos sociais, e aí eu gostaria de saber como é que vocês vão fazer esse diálogo na estreia do Café Freudiano. Então, essa é a estreia da quarta temporada no Teatro Napoleão Everton e a gente vai trazer esse tema, mas pela voz, né, de pessoas negras. Assim, eu vou ser o anfitrião, mas não sou eu que vou falar, vou discutir, vou debater, claro, como anfitrião, mas não vou falar, né? A Anícia Verto, que é psicanalista e é negra, é que vai falar. Ela acabou de terminar uma dissertação de mestrado tratando dessas questões e também todos os nossos convidados, né? A Lúcia Gatto, por exemplo, que é atriz que vai falar dos textos literários, é uma atriz maravilhosa e negra. Né? Conheço. A Pamela Maranhão, que é uma cantora incrível que está despontando aí Brasil afora, também vai fazer um repertório totalmente voltado para a temática. Né? Agora, e também exposições, a própria moda também. Aqui, quem me veste, a Escola de Moda do Maranhão, a Berê, que é da escola, dona da escola. Então ela preparou uma coleção Com a com a temática, temática, tudo voltado para isso, ou seja, tudo tudo dialogando. todas essas linguagens Isso, dialogando junto isso, com a isso, temática do que o café vai isso, propor esse debate isso. e também com o próprio tema do racismo e Isso. da psicanálise. Agora, como você disse, né, o racismo ele é estrutural e, ao mesmo tempo, ele é estruturante.
Então, a gente sabe muito do racismo, tem uma familiaridade maior do ponto de vista jurídico, porque é crime. A gente sabe muito assim também do ponto de vista sociológico, porque a própria militância negra, né, faz com que a gente saiba, avançou na pesquisa nesse aspecto, nas discussões, do aspecto do campo antropológico também, mas do campo psíquico, psicanalítico, por exemplo, a gente sabe muito pouco, a gente fala muito pouco, né, sobre isso. Não, aqui, pelo que eu estou vendo, vocês vão discutir algumas coisas. O que, que significa no Brasil tornar-se negro? Como a psicanálise pode escutar esse percurso sem silenciar o pacto narcísico da branquitude? E se inconscientemente tem cor, de que forma essa dimensão atravessa o sofrimento psíquico? Essas são algumas questões que Isso, vocês vão isso, colocar uma luz para que as isso. pessoas, a gente que mora numa cidade que foi fundada por franceses, portugueses, mas invadida por holandeses, pelos europeus, mas a gente sabe quem construiu de verdade essa cidade, que Sim, ergueu esses casarões maravilhosos sim. que estão todos despencando. Temos, Infelizmente. infelizmente, que temos sabe, uma arquitetura fantástica, Sim, foram os sim, negros, foram os sim, indígenas, sim. e essa questão é pertinente porque continua. Sim, continua. Continua. A escravidão acabou, entre aspas, né? Porque a exclusão, né? Ela continua, né? Ela continua firme e forte. E é preciso que, bom, primeiro que eu acho assim que essa coisa do racismo é algo assim terrível, porque ela promove uma separação horrível entre os seres humanos. Ela promove essa separação que eu acho muito triste, porque a diferença é uma coisa fabulosa, né? A diferença ela é fundamental, porque inclusive a possibilidade que a gente tem de saber mais sobre a gente mesmo é na diferença, é com a alteridade. Né? E a gente acaba nem se conhecendo quando a gente não se permite viver e conviver com a diferença. E quando essa diferença parte para a questão da cor da pele, porque ser negro no Brasil é tão complicado quanto, sabe, ser mulher, que a gente sabe que as mulheres hoje são alvo de violência, Sim, o negro também é alvo de sim, violência, sim, ele sim. a gente vê estampado nas manchetes de jornais que se mata Sim, um por extermínio. extermínio, a Sim, maioria sim, dos encarcerados são de sim, maioria negra, entendeu? Então, exatamente. os adolescentes aí que, mesmo trabalhando como entregadores de comida rápida, sabe, estão sendo alvo dessa violência. E quando não são assassinados, alvo dessa violência, eles não aguentam a pressão, também acabam se suicidando. Então é o índice de suicídio também, né, que não é pequeno. E eu te pergunto aqui, como psicanalista, de que forma a psicanálise pode contribuir para que esse racismo seja, sabe, combatido, seja pelo menos entendido de uma forma onde a gente possa viver com sabe, mais sociável. Olha, primeiro assim, que onde tem gente tem mal-estar, independente de ser, se fôssemos todos brancos ou todos negros, não deixaria de haver mal-estar. O mal-estar faz parte da condição humana, né? Sempre vai ter mal-estar. Onde tem gente tem mal-estar. Mas isso não precisa ficar de uma forma onde a minha existência seja, signifique, né? Uma violência, seja violenta para o outro. E eu acho que isso é possível mudar quando a gente faz coisas como essa, possibilita a conversa. A gente não pode ficar mais criando muros, né? A gente precisa possibilitar, ofertar espaços de escuta. É escutando uma pessoa negra, é uma pessoa negra escutando uma pessoa branca, é que havendo um diálogo que a gente vai poder, porque a gente, entender minimamente a condição do outro. Porque é claro que eu como homem branco, tenho poucas possibilidades de me colocar na pele, no lugar de um homem negro, por mais que eu tente isso, mas tem um limite, a gente nunca consegue se colocar totalmente na pele do outro, independente de ser da mesma É cor aquela ou velha não. questão do lugar de fala, né? Que
Hoje a frase está tão banal. O lugar de fala. Gente, mas o lugar de fala é quando a pessoa se sente com propriedade para pegar, Isso. se autoidentificar, expor seu pensamento, ainda mais os negros, as mulheres que são vítimas de violência, os LGBTQIA+, PNA+, entendeu? Então a gente vive num mundo em que sempre foram os brancos, né, seja na ciência, em todos os campos, na estética, em tudo, sempre uma ótica, a visão, né, da branquitude. E graças a Deus, a gente está, enquanto brancos, a gente está perdendo esse privilégio, porque é preciso perder esses privilégios, sobretudo esses que são mais difíceis, privilégios subjetivos. A gente não mais, com o advento da internet, por exemplo, das redes sociais, as pessoas negras começaram a falar, puderam tomar a palavra e falar delas, da condição delas. Imagina que absurdo a gente falar da cultura negra, ou falar da condição do negro, né? Então, é muito bacana que a gente consiga perder esses privilégios à medida em que as pessoas vão podendo, as pessoas negras, e os próprios indígenas, por exemplo, né, os povos originários, eles começam a tomar a palavra e a falar do lugar deles, da condição deles. Né? E aí eu te pergunto o porquê a escolha desse tema para a abertura do Café Filosófico, que está em sua quarta Café edição, freudiano. ou freudiano, Café Freudiano, e eu queria saber por que dessa escolha desse tema, e assim, eu já queria que você também falasse o que as pessoas vão poder encontrar neste encontro, sabe, nessa reunião onde pessoas de diferentes nichos sociais, diferentes segmentos vão estar reunidos para debater essa temática. Olha, eu observei junto com a minha produção que o público do café era um público praticamente, absolutamente assim... elitista? Não, branco. E eu ficava me perguntando, bom, mas por que as pessoas negras não vêm? Eu venho muito pouco e tudo tal. É de graça. É uma coisa tão bacana, é aberto, é de graça, por que não vem tudo tal? E aí eu acho também que a gente vive um momento de polarizações, né? A gente tem ficado cada vez mais intolerantes, né? Então a gente precisa, frente a esses muros que tentam colocar entre a gente precisa derrubar esses muros e não criar mais muros, nem reforçar esses muros. Então eu acho que a gente precisa, inclusive se a plateia do café é majoritariamente branca, ela vai poder aprender, se letrar, ter uma espécie de um letramento sobre essas questões raciais, sabe? Porque eu acho que a gente precisa aprender isso. E aprender com quem? Aprender com quem vive isso na pele. Né? Aí, William, a gente já está encerrando aqui o nosso bate-papo e eu já te deixo para fazer as tuas considerações sobre o café freudiano, que vai estar com essa temática, e convidando as pessoas para este encontro que vai reunir várias pessoas e, além disso, dar o start da estreia desta edição do Café Freudiano 2025. Fica à vontade. Obrigado. Olha, eu queria então convidar todos. O Café Freudiano acontece a cada 2 meses, normalmente o segundo sábado, às 9h30 da manhã a gente serve um café. Então tem algumas exposições de livro, de artesanato, de várias coisas, várias exposições. 10 horas em ponto o espetáculo começa, você chega lá e a gente apoia um programa Mesa Brasil, porque o Brasil infelizmente voltou para o mapa da fome. Então a gente pede que as pessoas, se possível, se elas puderem, se elas quiserem, que doem 1 quilo de alimento não perecível, tá? Para ajudar esse programa Mesa Brasil. Então, 10 horas, as pessoas já estão no teatro, começa em ponto às 10 horas, e fica ali no Teatro do Sesc, o nome do teatro é Napoleão Everton, fica em frente ao Ibis Hotel. Eu digo sempre isso como referência, porque as pessoas perguntam, ali no Olho d'Água, né? No Holandês, é no Olho d'Água, é no centro, não é Deodoro? Não, não é. É um teatro lindo que fica ali no prédio da Fé Comércio, exatamente em frente ao Ibis Hotel. Certo, então
Então vamos ter Pamela Maranhão, Anice Everton, Lúcia Gatto, a presença da Escola de Moda, muita gente, muita música, muita literatura, muita arte e um bom papo, né, sobre os efeitos psíquicos, né, do racismo. Quais são esses efeitos psíquicos? Desculpa. Qual os efeitos disso na subjetividade de uma pessoa negra? Tá? Então a gente quer convidar todo mundo para ir ter esse bate-papo, tá? Para a gente conversar. Então fica a dica que vai ser agora neste sábado, né? Sábado, dia 12 de abril. Então, a partir de 9 horas da manhã, agendem o seu horário aí e vá se letrar através do racismo, através da psicanálise, para a gente ter um entendimento, para quando a gente tiver um debate, a gente falar, pelo menos, com uma propriedade do que essas pessoas e esses profissionais da área da psicanálise vão estar nos ensinando, ou pelo menos colocando uma semente para que a gente possa, sabe, retribuir, contribuir e, como se diz, retransmitir esses conceitos e esses pensamentos. O Imparcial Entrevista fica por aqui e até uma próxima oportunidade.